Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonderson Brasil, eu faço parte do time técnico aqui da 4i Engenharia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre componentes de fixação inteligente, que é uma ferramenta do SolidWorks que nos auxilia na inserção de componentes de fixação, como parafusos, porcas e arruelas. Então imagine que numa montagem do SolidWorks, no nosso projeto, nós temos aí que inserir centenas, dezenas e até milhares de parafusos, porcas e arruelas. Imagine o tempo que ia demorar a inserir manualmente um por um desses componentes. Então, com essa ferramenta, componentes de fixação inteligente do SolidWorks, nós conseguimos automatizar essa inserção. Então, ele faz essa inserção automaticamente em todos os furos de uma forma muito rápida e simples. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vou abrir aqui então a nossa peça. Uma peça simples, só para demonstração da ferramenta. É uma plaquinha. E aí eu já vou falar sobre outra ferramenta que é o assistente de furação do SolidWorks. Então nós vamos criar os nossos furos padrões seguindo normas, tá? Então eu já vou aqui em recursos, assistente de furação, tá? É outra ferramenta do SolidWorks que ajuda muito. Então nós temos aqui furos padrões seguindo normas internacionais, tá? Então, por exemplo, aqui agora eu vou escolher o tipo de furo. Não vou me alongar muito nessa ferramenta, tá, pessoal? Se vocês querem ver mais sobre essas e outras ferramentas específicas para furação e de elemento de fixação, como nós temos também a ferramenta Toolbox, onde tem milhares de elementos de fixação e também elementos de máquinas, vocês deixem seu comentário aqui embaixo que aí nós colocamos na prioridade da lista das nossas aulas que nós estamos postando com muita frequência. Então, falando basicamente, nós escolhemos aqui o tipo de furo. Eu vou escolher um furo escariado, tá? Vou pegar aqui, escolher uma norma a ANSI Metric mesmo, tá? Então, observe o tanto de normas que nós temos aqui. E o tipo de parafuso, tá? Parafuso cabeça chata, esse aqui mesmo. O tamanho dele, M10, tá? O ajuste normal. Posso alterar essas dimensões, tá, do M10, mas nós vamos deixar seguindo a norma. E a condição final, eu quero passante mesmo, quero que esse furo seja passante. Aqui podemos escolher folga da cabeça e escariado do lado mais distante, tá? Então, desse jeito aqui, definimos o tipo de parafuso, nós vamos escolher a posição. Então, eu tenho que escolher aqui uma face da nossa peça. Então, eu escolhi a face e aí eu já posso colocar o meu furo em qualquer lugar da nossa plaquinha. Então, vou colocar um furo aqui e outro furo cá embaixo, tá? Vou fazer dois tipos de furos para a gente visualizar melhor a ferramenta de componente de fixação inteligente, tá? Então, pronto. Coloquei os dois furos, agora eu vou colocar aí as dimensões do furo. Vou dar um ESC e aí agora eu posso trabalhar neles, né? Então, como a gente já aprendeu aqui, trabalhar no esboço. Vou colocar uma dimensão aqui no nosso furo. Pronto. Então já posicionei ele. E aqui de mesma forma. Tá? Pronto. Feito isso, já defini aqui os parâmetros do furo, né, onde ele vai ficar a nossa peça. Eu posso dar o OK. E aí o furo já foi feito, segundo a norma, um furo com parafuso M10. Tá? Então vou criar outro furo, então veja como é fácil novamente, assistente de furação. Vou escolher agora um com rebaixo, furo com rebaixo, seguindo a mesma norma. O parafuso é cabeça, panela em cruz mesmo, esse é o primeiro que eu encontrei aqui. M10, ajuste normal e também passante. Vou escolher a posição, então escolhi a face aqui e vou novamente posicionar o meu furo. Apertar o ESC, colocar aqui uma relação de vertical entre esses dois furos. Então, se eu mexer o outro também segue, porque eles estão alinhados verticalmente. É isso que eu estou fazendo aqui. Porque aí, por exemplo, eu só preciso colocar a distância de 60 aqui em cima, porque o outro já segue lá embaixo. Tá? 60, 40, salvo engano, que eu coloquei no outro. E aqui também 40. Pronto, defini aqui, dá OK.
Ele apareceu aqui porque sem querer eu acabei selecionando. Volto, dou OK. Pronto. E aí nós temos o furo com rebaixo também passante. Então nós temos dois tipos de furos para dois tipos de parafuso, né? O escariado e o com rebaixo. E obviamente aqui na nossa montagem, para a gente inserir os parafusos, quando estiver na montagem, a gente pode inserir através do toolbox. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta sensacional do SolidWorks. Hoje nós temos aqui elementos de fixação, também elementos de máquina, milhares desses elementos. Então, por exemplo, aqui na norma ANSI Metric, nós temos aqui rolamentos, parafusos, porcas, O-rings, elemento de vedação, né? Propulsão, anéis de retenção e arruelas. Então, aqui dentro nós temos mais outros tipos de parafuso, né? Outros tipos aqui da parte que nós estamos querendo, tá? Isso no ambiente lá, quando a gente estiver na montagem para inserir. Então, mais uma vez, se vocês querem ver mais sobre o Toolbox, sobre outras ferramentas do SolidWorks, basta comentar aqui embaixo que nós colocamos na lista de prioridade, como tem sido feito até agora. Tá? Então, pronto. Inseri os furos e vou salvar aqui para que os furos sejam salvos na nossa peça. Vou criar uma montagem. Tá? Então, aqui criou a montagem da nossa peça. Então, tá aí. E eu vou inserir os furos. Tá, aqui nós temos 4 furos, então eu poderia vir no Toolbox e escolher aqui o parafuso que eu escolhi, né? Que foi o cabeça panela inclus para esse tipo aqui com rebaixo e poderia inserir, tá? De uma forma muito simples. Só arrastar e já inseria o parafuso aqui, tá? Tá vendo? E assim a gente faz manualmente com o Toolbox. Vou dar um ESC porque eu não quero inserir desse jeito. Mas como eu falei, imagine na sua montagem dezenas, centenas e milhares de parafusos. Tá? Então nós aqui fizemos um projeto de um S-Built, de um secador rotativo, que nele tinha milhares de elementos de fixação, milhares de parafusos, arruelas e porcas. Então imagine colocar manualmente, um por um, desses parafusos nessa montagem do secador rotativo. Tá? Então é essa ferramenta que ajudou a gente a ganhar tempo, a aumentar a nossa produtividade, que eu vou mostrar agora. Que está aqui em montagem, componente de fixação inteligente. Ele vai aparecer aqui a mensagem, que pode demorar um pouco para calcular todos os furos, dependendo aí do tamanho da sua montagem. Como eu falei, aqui só tem 4 furos, ele vai ser rápido, mas em centenas, milhares pode demorar um pouquinho, porque ele calcula aí todos os furos que você tem. E aqui como ele vai inserir os parafusos. Se lembra lá no assistente de furação que a gente já definiu qual é o tipo de parafuso. Então, com base nesse assistente de furação, ele escolhe qual tipo de parafuso vai ser inserido em cada furo. Há furos que a gente faz com o corte extrudado. Faz um círculo ali e manda fazer um corte extrudado. E aí, qual parafuso vai ser inserido nesse furo? A gente também consegue definir isso. Tá? Então, antes de... Vou inserir logo, depois eu falo dessa parte, tá? Então, pronto. Aqui está a seção. Eu posso escolher o furo ou a face, tá? Então, por exemplo, eu escolhi a minha face. Ele vai reconhecer os furos que tem nela e eu posso adicionar aqui. Então, ele reconheceu grupo 1, grupo 2. Grupo 1, cabeça panela em cruz. E grupo 2, parafuso de cabeça chata, que é o escariado e o com rebaixo. Então aqui eu seleciono o grupo que eu quero editar, grupo 1, ele já selecionou aqui, tá o M10, ele já reconheceu, inclusive o tamanho do parafuso, tá? E aqui, se eu quiser trocar o parafuso, não é esse, eu quero inserir outro. Tá aqui, ó, componente de fixação, cabeça, panela e cruz. Clico nele, botão direito, alterar o tipo ali de fixação inteligente. Então posso definir outro parafuso aqui, se eu não quiser mais que seja esse, tá? E aqui tem as opções de dimensão automática para diâmetro do furo. Tá? Então, observe que ele vai reconhecer o diâmetro e já vai escolher o parafuso. E também ele vai atualizar automaticamente o comprimento. Então, se nós alterarmos aqui a espessura dessa chapa, ele vai alterar automaticamente o comprimento. Como também, quando a gente inserir arruelas e porcas, ele vai alterar
esse comprimento para se adequar automaticamente o novo tamanho, tá? Aqui, ó, pilha superior. O que que é isso? É o que nós vamos acrescentar entre a cabeça do parafuso e o furo, ou seja, a arruela aqui nesse caso. Então basta clicar aqui em adicionar a pilha superior e escolher um tipo aqui de arruela, tá? Então eu vou escolher esse primeiro mesmo. E observe que o parafuso já deu uma leve suspendida porque foi acrescentada uma arruela aqui que está selecionada em azul. Eu posso acrescentar outra, basta clicar novamente aqui que vai ser acrescentado, tá? Então não é apenas um, é o que a gente vai ver agora aqui na pilha inferior. Porque na pilha inferior nós podemos ter arruela e porcas, tá? Então eu vou descer aqui para vocês observarem como ele vai atualizar também o tamanho desse parafuso. Então pilha inferior, vou adicionar aqui uma arruela, ele atualizou o tamanho do parafuso, e vou adicionar uma porca. Então observe que o parafuso também aumentou o seu comprimento quando a gente inseriu essa porca. E observe que ele deixou aqui ainda um espaço, né, uma sobra de parafuso depois da porca. Isso também é configurável e eu vou falar para vocês já já. Então pronto, defini isso aqui. Se eu clico aqui na minha arruela, eu tenho as propriedades dela, o tamanho, o seu diâmetro interno, externo, a espessura, se eu quiser fazer algum comentário. Se eu clico na outra, também aparecem as propriedades e como são iguais, tem as mesmas propriedades aqui e na porca, se eu clicar na porca, aí também aparecem as propriedades da porca, tá? Chanfro duplo, se a exibição da rosca vai ser simplificado ou não, ou representativo, isso aí vai aumentar, obviamente, o quanto sua máquina vai pesar na sua máquina, porque se você coloca representativo, vai ter que gerar mais ali imagem, tá? Então vai pesar aí na placa de vídeo, mas tudo bem. Pronto. Esse aqui eu já defini. Então passo para o grupo 2. Grupo 2. Mesma coisa que eu falei antes, dá para trocar o tipo de parafuso. Aqui é a atualização automática. E como é escariado aqui, a gente só pode colocar na pilha inferior. E aqui eu vou colocar uma porca com flange. Então aqui já é um tipo diferente de porca. Tá? E aí eu dou OK. Então observe. Isso aqui, quando a gente tem dezenas, centenas e até milhares de parafusos, de elementos de fixação, isso aqui ganha um tempo absurdo no nosso projeto. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue ali também configurar esse componente de fixação inteligente. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, no meu Windows. Aí já apareceu, ó, configurações do Toolbox. E é o 2018, a versão do meu SOLID é o 2018. Tá? Então aqui nós podemos configurar o assistente de furação, personalizar o hardware, definir as configurações dos usuários, definir permissões e também configurar os componentes de fixação inteligente. Então observe, aqui nós temos tamanho de arruela, configuração aí de tamanho de arruelas, alteração automática de componente de fixação. Então alterar o comprimento do componente de fixação para assegurar o encaixe de rosca mínima. É aquela sobra que eu falei ali entre a porca e o parafuso, né? E o comprimento do parafuso. Então aqui está, ó, 2 roscas abaixo da porca. Você pode aumentar aquele tamanho que fica ali automaticamente. Então aqui você consegue configurar, tá? E aqui embaixo, pessoal, componente de fixação a usar com furos não gerados pelo assistente de furação. Como eu falei, há furos passantes que nós abrimos um esboço, fazemos um círculo e mandamos fazer um corte extrudado. E aí, quando a gente usar esse componente de fixação para esses casos, qual o parafuso que vai ser acrescentado ali? Então aqui a gente pode definir, ó. Aqui a gente define qual é o tipo de parafuso que vai ser acrescentado nesse tipo de furo que não foi gerado pelo assistente de furação. Então imagine aqui, você pode mudar de projeto para projeto. Para um projeto, esses furos gerados dessa forma pode ser um tipo de parafuso, um escariado. Perdão, escariado a gente usa o assistente de furação, mas a gente pode inserir ali outro tipo de furo, outro tipo de parafuso para esses casos. Pode mudar e alterar de projeto para projeto. Então, em um projeto você vem aqui e escolhe um, e outro projeto, olha, mudou. Então a gente escolhe o outro aqui muito facilmente. Tá? Vou fechar e não vou salvar as alterações, não fiz nenhuma. Tá? Então voltando aqui para a nossa
peça. Vou salvar. Não salvei a montagem, então vou salvar de placa base. Como é o nome aqui? Placa base montagem. E salva. Salvei aqui a nossa montagem para não perder. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos inserir aqui um anel de centragem nessa plaquinha, tá? E aí eu vou mostrar para vocês mais uma opção aí de como o componente de fixação inteligente pode ajudar a gente, né, a ganhar tempo e aumentar a nossa produtividade no dia a dia dos projetos, tá? Então a gente vai inserir aqui esse anel de centragem na nossa plaquinha. Então tem um furo passante, tem um rebaixo para inserir esse anel de centragem. Então vou voltar para a nossa peça, tá? Para fazer esse esboço aqui, para fazer o corte e o rebaixo, tá? Então observe. Eu tenho aqui um rebaixo de 125,1, vou dar uma folga aqui de 1/10 de milímetro, tá? Porque aquele anel de centragem tem 125, então vou dar uma folga aqui. E aí eu vou fazer um corte de 10 milímetros, tá bom? Um rebaixo aqui de 10 milímetros. E aqui, pessoal, nós temos um furo passante de 39 milímetros é o furo passante, tá? Então eu defino aqui passante. Tá feito aqui. E aí nós temos aqui um furo que não é passante, são aqueles 3 furos. Então eu escolhi um furo aqui normal, tá? Só apenas furo. Tamanho de broca, e vou colocar aqui como os furos do anel de centragem. Isso é M6, então o tamanho de broca é 6,6, tá? E não é passante. É cego, 9 milímetros, tá bom. Então aí eu escolho aqui a face e aí defino o posicionamento aqui dos furos. Então imagine, o que é que eu vou falar aqui, o que é que eu quero com vocês mostrando isso aqui. Imagine que se nós fazemos esse processo para várias plaquinhas, observe aí que nós temos vários tipos de peças, mas que sempre tem esse anel aí de centragem. Então a gente, toda vez que é necessário fazer um projeto novo e colocar esse anel de centragem, a gente tem que fazer esse furo passante, fazer o rebaixo e colocar esses furos. Então observe, veja o tempo, os minutos que eu estou perdendo aqui apenas para fazer o furo passante, o rebaixo e colocar esses furos, tá? Obviamente aqui eu poderia ter usado o padrão circular para ter feito esse furo aqui sem nenhuma dificuldade, tá? Poderia ter usado aqui o padrão circular, ter feito só um e ter usado o padrão circular para ter feito isso aqui. Então, fiz aqui, vou salvar minha peça e observe que eu alterei a minha peça e aí quando eu mudo aqui para minha montagem, a peça foi alterada, porque como nós já sabemos, eu venho sempre frisando isso, que o SolidWorks é totalmente dissociativo. Então a gente altera o modelo, ele altera a montagem, que altera também o desenho sem precisar que seja refeito. Então aqui está. Temos aqui o nosso furo passante, o rebaixo e os furos do parafuso. Então agora eu vou inserir um componente. Então, vou procurar o nosso anel de centragem. Então vamos lá, posicionar ele.
Peguei aqui a face errada, então vamos lá. Selecionar a outra, agora sim, a face de baixo, com essa, coincidente. E aí essa, a face circular, com essa face circular aqui, face concêntrico. Pronto. Deu OK. E aí agora vou com OK. Pronto. Então ele só precisava reconstruir. Então pronto. Feito isso aqui, componente de fixação inteligente. E aí agora eu vou selecionar aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente pode selecionar a face, ele já reconhece os furos, ou eu posso selecionar a face de um furo. Ele já reconhece aí. Ele reconheceu o grupo, tá aqui, realmente é isso que a gente quer. Vou colocar aqui também uma arruela aqui em cima. M6 já reconheceu o tamanho, OK. Pronto, já temos uma arruela e o furo. Então tudo certo aqui, vou dar OK, tá? E aí podemos visualizar uma vista de seção. Como é que está aqui o nosso parafuso, a arruela e o nosso furo. Então tá OK. Certo? Então pronto. Então imagine, se nós temos aí várias peças que nós colocamos esse anel de centragem aí. Então imagine, como eu falei para vocês, que a gente tem que fazer o furo passante, o rebaixo, o furo dos parafusos, para depois ter que inserir isso aí. Então imagine, a gente perde tempo, e tempo a gente sabe que é muito precioso no nosso trabalho, no trabalho de projeto. O nosso cliente quer que nós entreguemos aí o nosso projeto dentro do prazo, e o quanto antes melhor, e que esse projeto aí seja com qualidade. Vou dar outro exemplo, talvez para ficar mais claro. Pense aí nas dobradiças das portas, né? Então imagine que ali, para colocar a dobradiça na porta, é feito um rebaixo, e aí é feito os furos do parafuso. Às vezes o parafuso é autorroscante, né? Mas para simplificar, então imagine que tem os furos do parafuso, e aí você vem com a dobradiça, coloca na porta e parafusa. Então imagine numa empresa aí que projeta móveis, né? No setor moveleiro aí. Então imagine que cada projeto nesse setor moveleiro aí tem várias dobradiças e várias portas. Tem um guarda-roupa aí, por exemplo, de 6 portas, de 8 portas, de 10 portas, e cada porta pode levar aí 2 dobradiças. Então o cadista tem que fazer o rebaixo, tem que fazer os furos, tem que posicionar a dobradiça 2 vezes em cada porta. Ao tempo que ele vai perder nesse processo. E a gente consegue automatizar esse processo com o componente de fixação inteligente. Como? Eu vou criar aqui agora para vocês observarem, tá? Então eu venho aqui em ferramentas, e aí eu vou descer aqui. Pronto. Criar componente inteligente. Então eu vou criar meu componente inteligente aqui. Qual é o componente inteligente que eu quero criar? Eu quero criar que seja esse meu anel de centragem. No caso do setor moveleiro, seria a dobradiça, tá? Quais são os componentes aqui? Eu quero que vá junto os meus parafusos, juntamente com as arruelas. Então, os parafusos e arruelas, selecionei aqui. E por final, quais são os recursos que eu quero que também seja inserido nesse meu novo componente inteligente? Quero que seja inserido esse rebaixo, esse furo passante e o meu furo dos parafusos. Feito isso, eu dou um OK. Deu OK, acabei de criar aí. Vou salvar todos. Acabei de criar um componente de fixação inteligente. Então a gente vai usar agora na nova montagem que eu já criei dessa plaquinha, para a gente inserir esse anel de centragem e ele já fazer o rebaixo, fazer o furo passante e o furo dos parafusos, inclusive colocar já os parafusos e arruelas de uma maneira muito rápida. Então vamos lá para a nossa
é outra montagem. Então vou fechar aqui essa montagem, fechar minha peça, minha plaquinha. Vou abrir aqui esse criando componente inteligente, que é a nossa mesma plaquinha, só que sem o rebaixo, sem o furo passante, sem os furos ali do parafuso, tá? Então, mais uma vez, vou inserir o componente, que seria aquele meu anel de centragem, né? Então tá aqui, ó, o anel. Vou inserir aqui. Primeiramente, eu vou posicionar ele, tá? Então, para que ele fique ali no centro, vou usar aqui um posicionamento avançado. Seria de largura centralizada. Então, vou escolher aqui meus parâmetros, tá? Pronto. Ele alinhou ali, dá um OK. Mais uma vez agora dos outros dois lados aqui. Pronto, centralizei. E meu anel de centragem aqui está no centro da minha plaquinha, certo? Pronto. Criei o componente inteligente com ele. Como eu faço para ativar? Botão direito do meu anel de centragem, inserir recursos inteligentes. Está me pedindo um parâmetro. Escolha a face aí que você quer fazer. Quer colocar os furos, quer colocar aqui os recursos e os componentes. É nessa face aqui. E dá um OK. Pronto. Veja que em questão de segundos, eu coloquei aqui, eu fiz o rebaixo, o furo passante e o furo dos parafusos e acrescentei os parafusos e as arruelas no meu anel de centragem. O que é que eu preciso fazer agora? Só posicionar. Antes disso, nesse posicionamento, eu vou fazer que esse aqui é concêntrico com esse. Dá um OK para que seja encaixado certinho. E aqui sim a face é coincidente. Já está no meio e dou um OK. E vou salvar. Salvar tudo. Então imagine, mais uma vez, recapitulando, pessoal. Com essa ferramenta de componente de fixação inteligente, nós conseguimos aí aumentar nossa produtividade nos casos em que nós temos que inserir dezenas, centenas e milhares de elementos de fixação na nossa montagem. E também nesses casos em que nós temos aí um certo, vamos dizer, workflow para inserir peças também na nossa montagem. Então, observe que sempre que a gente inserir esse anel de centragem aqui, desse tipo, nós vamos fazer um furo passante, nós vamos fazer um rebaixo, vai ter os furos dos parafusos, vão ter os parafusos, vão ter as arruelas. Então, nós já podemos encaixar tudo isso em um único comando. Então, nós fazemos uma vez e ganhamos tempo nas próximas vezes que a gente usar, como eu dei o exemplo aí das dobradiças do setor moveleiro que tem nos móveis. Isso aí, obviamente, nós podemos também otimizar e fazer para outros casos. Então, vejam que é bem amplo esse componente de fixação inteligente que nós podemos usar para ganhar o nosso tempo. Então, por hoje é só, a aula está acabando por aqui. E mais uma vez eu reforço, se você tiver aí algum interesse em saber mais sobre outras ferramentas do SolidWorks, comentem aqui embaixo que nós vamos aí providenciar para levar o melhor conteúdo para vocês que têm interesse em saber mais sobre o SolidWorks. Então, muito obrigado e até a próxima.